Olá, começa agora mais um programa Diálogos na TV Unesp e hoje nós conversamos sobre educação inclusiva e formação de professores como parte do projeto Observatório da Educação, o OBEDUC, da Unesp e financiado pela CAPES. Nossa convidada aqui neste primeiro bloco é a professora Rosimar Porcher, da Unesp em Marília. Professora Rosimar, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço, mas espero que de alguma forma eu possa contribuir para a discussão sobre esse tema tão importante na conjuntura atual. Professora, pensando na importância desse tema, a educação inclusiva, por que ainda temos grandes desafios, reflexões e problematizações ao redor de pensar, primeiro numa questão de conceito e depois na prática do que vem a ser educação inclusiva? O que precisa ficar bem claro, Maíra, é que mudar concepções não é algo que se faz de um dia para o outro. Então, o Brasil, desde 1990, assumiu a política nacional, né, na perspectiva da educação inclusiva, mas da teoria para a prática há um caminho enorme. Eu falo que não é um caminho, né? Praticamente no Brasil um abismo, porque a situação da educação é uma situação difícil, muitas vezes caótica, e implementar um modelo em que a escola esteja preparada para atender com qualidade alunos com condições tão diferenciadas para aprender é complicado. Mas, de qualquer maneira, a gente observa grandes avanços de 1990 para cá, né? Então, as crianças hoje têm garantida a sua permanência na escola, todos os alunos, independentemente das suas condições cognitivas, motoras, físicas, sensoriais, comportamentais, psíquicas ou mesmo intelectuais, todos os alunos têm direito a estar na sala de aula regular. Só que para isso a gente ainda tem que organizar esse sistema para que de fato a gente possa garantir uma educação de qualidade para eles. E aí, pensando nessa educação básica, a gente passa pelo conceito e pela ação de formação de professores, que está totalmente relacionado a propiciar essa educação inclusiva de qualidade. Veja, garantir o espaço na sala de aula é fácil, garantir a matrícula por meio da lei, de um decreto, é fácil. Mas daí a garantir um ensino de qualidade é uma outra questão. Quer dizer, esse professor que antes trabalhava dentro de um modelo homogeneizador de ensino, em que ele oferecia as mesmas tarefas, a mesma estratégia, a mesma metodologia para todos os alunos e todos aprendiam, hoje ele tem que trabalhar de uma maneira muito diferente. Porque cada aluno tem uma condição diferente, que precisa muitas vezes de um currículo adaptado, de uma estratégia, né, diferente, de um material com uso de tecnologia assistiva, ou seja, esse professor passou a ser responsável por uma clientela que exige uma competência muito diferente da que ele tinha. Então, os cursos de formação, obrigatoriamente, são obrigados a se reorganizarem. E isso ainda está acontecendo. Nós não temos cursos devidamente preparados para que o professor se sinta plenamente seguro para atender essas crianças. Nós estamos falando da educação básica e aí o desafio para o ensino superior é ainda crescente, porque essas crianças que foram incluídas, elas estão chegando à universidade e encontram as mesmas barreiras. Veja, essas crianças que hoje são adolescentes, jovens, que conseguiram, né, almejar o ensino superior, são sobreviventes. Por que eu chamo de sobreviventes? Porque eles passaram pelo ensino básico de uma maneira muito custosa, né? Porque eles pegaram professores ainda não preparados, eles pegaram ambientes que não estavam plenamente acessíveis, fisicamente falando. Então, são sobreviventes, né, que conseguiram alcançar o ensino superior. E aí, quando eles chegam no ensino superior, é uma novidade, né? Então, a universidade... Para os gestores das universidades. Sim, para os gestores, para os professores, para os funcionários, né? Como acolher o aluno com deficiência no ensino superior. E esse aluno, justamente essa nova geração que está chegando, é uma geração que passou por muitos percalços, porque a escola do ensino básico não estava preparada. Então, são pessoas que precisam ser muito bem acolhidas, porque já sofreram ao longo da sua trajetória escolar, né, muitos desafios, e enfrentaram esses desafios e conseguiram superá-los, né? Então, é uma maneira da gente, com esse projeto, tentar, de alguma maneira, refletir, organizar e tentar fazer essa universidade estar melhor para atender. Não é fácil esse processo, mas eu acredito que as pesquisas desenvolvidas pelo projeto OBEDUC promoveram, de alguma forma, essa acessibilidade a esses alunos que estão hoje ingressando no ensino superior, e alguns até no âmbito do mestrado e do doutorado, que isso é uma grande novidade.
A senhora comenta o projeto do Observatório da Educação, o OBEDUC, e um dos eixos temáticos de trabalho são as políticas públicas dirigidas à formação de professores na perspectiva da educação. Então, pensando desde a educação básica até o ensino superior, que é o corpus de atuação desse projeto da acessibilidade. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco os trabalhos que estão envolvidos nesse eixo, de modo a suscitar essas reflexões, né, sobre a acessibilidade e garantir os direitos dos alunos. A pretensão do projeto OBEDUC foi, num primeiro momento, fazer uma avaliação, né? Quem são esses alunos que conseguiram alcançar o ensino superior e como estava a situação dos sistemas educacionais no âmbito do curso superior, da universidade. Mas, felizmente, né, as pesquisas alcançaram outras possibilidades que nós conseguimos agora, inclusive, avaliar a situação, como é que os professores veem o ingresso desses alunos, uma pesquisa que eu venho coordenando, né, muito interessante, a gente vem procurando saber como os professores pensam isso. E é interessante notar que os professores da universidade percebem o direito desse aluno ingressar no ensino superior, mas sente-se, apesar de serem professores extremamente qualificados, porque tem um mestrado, tem um doutorado, mas, no entanto, eles não sabem como atuar com esse aluno, já que o ambiente da universidade é diferente da escola básica, porque o aluno da universidade ele não aprende só com as aulas expositivas oferecidas dentro de uma sala de aula, né? Mais ele aprende numa palestra, ele aprende numa oficina, nos eventos, né, nas pesquisas na biblioteca. Então nós temos que rever esse modelo de inclusão que a gente trazia da escola básica para a universidade, e os professores se sentem completamente despreparados. E aí a gente pergunta aonde eles vão se formar, né? Como preparar essas pessoas para acolher? E muitas vezes eles se sentem os únicos responsáveis, quando na verdade a universidade tem que entender que essa é uma responsabilidade de todos. Ser uma política, né, institucional. Exatamente, uma política institucional em que ele possa ter aonde acessar, quer dizer, que grupo que vai me dar o apoio, né, para eu atender esse aluno, como é que eu adapto um material, como é que eu adapto um vídeo que eu vou utilizar em sala de aula se eu tenho um aluno cego, quer dizer, quem vai fazer audiodescrição, são muitas nuances diferenciadas que a gente precisa enfrentar. Então, eu acho que esse é o grande, né, assim, o valor mais positivo do projeto OBEDUC, que nós observamos o tamanho do desafio, que não é simples, né? E além disso, outras pesquisas que nós realizamos em que observamos qual era a avaliação que os alunos faziam dos seus próprios cursos no ensino superior. E o que a gente observa é que a universidade não está preparada, né? Talvez esteja menos preparada do que a escola básica, porque na universidade há uma exigência muito maior e o modelo homogeneizador também impera no ambiente universitário. Então nós temos que trabalhar com diferentes nortes, né? Por exemplo, como organizar uma biblioteca, né, que seja acessível ao surdo, né, ao aluno com autismo, ao aluno cego. Isso não é fácil. Então, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de identificar os problemas e, mais do que isso, identificar quais são as necessidades específicas desse alunado que alcançou o ensino superior. E a partir desse diagnóstico, professora, que vocês têm realizado ao longo desse grande projeto, que é o do Observatório da Educação, vocês trazem alguns resultados ou algumas alternativas, apontam alguns caminhos, né, possíveis para esses professores, para sanar, de certo modo, alguma angústia e ansiedade, para atender muito bem esses novos alunos que chegam e têm algum tipo de deficiência. E vocês lançaram este ano, em 2016, um livro exatamente para focar na formação de professores, mas sobre isso a gente fala daqui a pouco. Perfeito, vamos deixar para a próxima. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio a professora Rosimar Porcher, da Unesp em Marília, para falar um pouco sobre o projeto de educação inclusiva e formação de professores. Professora, nós comentávamos a grande ação que o Observatório da Educação tem tido em âmbito nacional, no sentido de fazer um diagnóstico dos alunos, dos professores, dos funcionários e dos gestores, de modo a atender
os alunos com deficiência que têm chegado à universidade. E pensando nisso, vocês lançaram uma obra, né, um livro, Educação Inclusiva em Foco, a formação de professores. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a importância, então, de sintetizar os resultados que vocês obtiveram neste livro. É interessante notar, Maíra, que logo que nós começamos o projeto, nós observamos que a formação de professores tomou um vulto enorme, né? Não daria para a gente falar sobre inclusão no ensino superior sem falar de formação de professores, né? É fundamental a gente conhecer como que esse aluno vai ser recebido pelos professores e qual é a competência necessária que o professor deve ter para, de fato, conseguir ensinar uma diversidade tão grande de alunos, especificamente no ensino superior. Então, o projeto OBEDUC, em parceria com várias universidades, nós elaboramos, dentro do eixo 1, que fala de formação dos professores, um livro, que é esse livro que você falou, Educação Inclusiva, em foco à formação dos professores. Porque a dimensão que a formação tomou foi muito grande realmente dentro desse projeto. Não tem mesmo como enfrentar esse desafio sem rever a maneira como os professores estão se preparando para isso. Diante desse desafio, esse livro, ele conseguiu, de uma maneira muito interessante, agregar pesquisas de diferentes universidades. Então, algumas pessoas trabalharam com a análise das matrizes curriculares. Isso aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal de Santa Catarina. Dos cursos de licenciatura. Cursos de licenciatura e de pedagogia. Tá? Então, o objetivo maior era ver de que maneira os cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura, que se você for pensar bem, Maíra, essa é a primeira formação de qualquer professor. Tanto então, para atuar na educação básica quanto... como no curso superior. Então, quando a gente pergunta para o professor do curso superior, como foi a sua graduação? Ou ele fez o curso de pedagogia, ou ele fez uma licenciatura. Né? Então, a formação inicial de todo professor é uma pedagogia ou é uma licenciatura, senão ele não seria professor. E aí, este professor necessariamente precisaria, já nessa formação inicial, ter conhecimento sobre educação inclusiva. E disciplinas específicas sobre a temática. Então, essa é uma questão complicada, porque alguns cursos, alguns pesquisadores, quando fizeram a análise dos cursos, o que eles observaram? Isso é demonstrado no livro, que muitas vezes o fato da gente ter algumas disciplinas específicas que tratam de educação inclusiva necessariamente não garante. Muitas vezes isso pode até ser algo negativo, porque você foca só em algumas disciplinas dessa questão. E os outros professores do curso, isso, quando na verdade esse tema, idealmente falando, deveria ocorrer de forma transversal, né? Passando por todas as disciplinas. Isso ocorre na Unesp, é uma pesquisa até que eu desenvolvi e eu demonstro no livro, no capítulo que eu escrevi, sobre o curso de pedagogia da Unesp de Marília. Nós temos lá 5 disciplinas que tratam especificamente dessa questão. E os outros professores, nas suas disciplinas, quando tratam de história da educação, didática, não falam da educação inclusiva. Né? E isso, de certa maneira, demonstra um preconceito em relação a essa área. Né? Então, e as outras pesquisas também que foram realizadas em São Carlos, em Santa Catarina, na Federal do Rio de Janeiro, demonstram esse mesmo problema. Que é um perfil, então, dos cursos de graduação. É um perfil. Isso por quê? Porque as pessoas que tratavam dessa clientela, que se debruçavam em pesquisar a respeito desse grupo específico da educação especial, são pessoas que têm uma formação diferenciada. E os outros professores ainda da universidade não se propuseram a se abrir e a, de fato, incorporar esses conteúdos nas suas disciplinas, que é o que eu chamo de um modelo ideal de formação. Por incrível que pareça, o curso que isso está mais disseminado é um curso à distância da Universidade Federal de São Carlos, né? Que é um curso novo em que as pessoas já começam a pensar nesse novo formato de trabalhar com esses conteúdos de forma transversal, porque todo e qualquer professor, independentemente da área, precisa ter conhecimento sobre educação inclusiva. Quer dizer, o professor que é formado em física, como se ensina física para cego? Né? O professor que trabalha com matemática, como eu ensino uma matemática para um aluno surdo? Né? Como eu ensino interpretação de textos para um aluno com autismo? Então, são conteúdos que deveriam, de fato, estar, né, em todas as áreas. E isso ainda não ocorre.
Mas as pesquisas do livro, elas são bem interessantes e acho que contribuem bastante para o avanço dessa temática da formação dos professores no curso superior, porque ela vai falar dessa formação inicial. Então, tanto nas licenciaturas, que alguns capítulos tratam das licenciaturas, como nos cursos de pedagogia, né, a gente observa ainda que essa questão não é enfrentada da forma mais adequada. Muitos cursos têm poucas disciplinas, né? Inclusive cursos de pedagogia com no máximo 2 disciplinas que tratam disso, e uma única disciplina para tratar desde a questão filosófica, porque você tem que trabalhar com as concepções, quer dizer, o que é o aluno com deficiência, o que é educação especial, a diferença de educação especial para educação inclusiva, a questão do trabalho colaborativo, que é fundamental, né, na inclusão, porque você tem que ter o atendimento especializado sendo trabalhado junto com a classe comum. Isso também a questão da legislação, a questão da legislação, a questão das políticas e, além disso, a questão da caracterização, quer dizer, quem são esses alunos? E depois, que é o mais importante, que uma das pesquisas que eu trabalhei com os egressos, quer dizer, pessoas que se formaram, como elas avaliavam o curso, a maior crítica é que falta a parte prática. Estágios com esses alunos, né? E além disso, materiais adaptados, como construir esses materiais. Novos objetos de aprendizagem. Exatamente. Metodologias diferenciadas. Então imagine só, 1 ou 2 disciplinas num curso de licenciatura ou de pedagogia conseguir abarcar tudo isso. Então a nossa sugestão, né, a conclusão que a gente tira desse livro é que de fato esse tema deveria ser trabalhado de forma transversal, porque não vai haver uma possibilidade de disciplinas conseguirem abarcar tudo que é necessário. E mesmo assim, uma outra conclusão que a gente chega é que a graduação é uma formação inicial, né? Então não tem também como numa graduação você preparar o professor para atender toda a diversidade de alunos existentes. Porque dentro da surdez você tem desde o aluno que tem um implante coclear, até o aluno que é usuário da Libras, né? No caso do aluno cego, tem aquele aluno que é cego, né, por completo, tem aquele aluno que tem uma baixa visão. Então, a diversidade é muito grande e a escola precisa se adaptar a esse aluno, não é o aluno que se adapta à escola. Então, nós entendemos que a formação inicial tem que promover muito mais do que conteúdos em si, trabalhar com conteúdos em si, mas uma postura diferente do professor no sentido dele criar e no sentido dele buscar os caminhos. Para tanto, essa formação deve ser dada, né, em serviço. Então, a gente acredita que deve haver a formação inicial, dentro da perspectiva da educação inclusiva, sim, né, com os princípios, as concepções, mas mais do que isso, que o professor compreenda o seu papel e a sua responsabilidade, quer dizer, esse aluno agora é de responsabilidade do professor da classe comum e não mais do professor especializado, né, exclusivamente, e que esse professor tenha uma postura diferente na escola. Para tanto, né, o ideal seria que, além da formação inicial, fosse dada a formação continuada, isso no âmbito da escola. Por isso que o gestor tem que pensar diferente. Então veja que é uma rede, né, que precisa se formar. Isso tanto no âmbito da educação básica como no curso superior. Professora, a senhora citou a questão da educação de surdos e quem fala sobre isso é a sua colega, a professora Cláudia Giroto, que participa então com a gente daqui a pouco do Diálogos. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui e também parabenizar pelo trabalho desenvolvido em prol da formação de professores e da educação inclusiva. Muito obrigada, Maíra, e agradeço também a oportunidade de a gente poder divulgar o trabalho. Muito obrigada. O Diálogos faz mais uma pausa e já voltamos. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio agora nós recebemos a professora Cláudia Giroto, também da Unesp em Marília e co-organizadora do livro Educação Inclusiva em Foco, a formação de professores. Professora Cláudia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um pouquinho mais o trabalho que a gente vem fazendo junto ao OBEDUC. Professora, você faz parte desse Observatório da Educação, coordenando projetos na área de educação de surdos. Eu gostaria que você apontasse para a gente, dentro dessa grande perspectiva de trabalhar a formação de professores, a educação inclusiva, em que medida, que estado é esse que nós temos sobre a educação de surdo em nosso país? Então, a educação de surdos, ela tem sido organizada no país a partir de algumas políticas educacionais vigentes atualmente, né? E é um grande desafio, né, como a colega comentou,
anteriormente, porque nós temos essa perspectiva da educação bilíngue ainda não assentada, não sistematizada. Então, nós não temos modelos sistematizados de educação de surdos na perspectiva bilíngue. Embora nos documentos vigentes, na legislação vigente, nós tenhamos a possibilidade de organização de 2 modelos. Então, ou com as classes bilíngues na escola regular, ou com as escolas bilíngues, né? Essas escolas é a inclusão da língua brasileira de sinais, que a senhora pontua. Na perspectiva bilíngue, pensando especificamente na condição do aluno surdo, a perspectiva é que a instrução se desse na primeira língua, que seria a língua brasileira de sinais, então como a L1, como a língua materna dos surdos, e na língua portuguesa, no português escrito, que então seria considerado a L2, né? Nessa perspectiva de educação bilíngue, que é o entorno do que nós, o entorno das pesquisas, né, que nós estamos realizando, nós tentamos então fazer essa discussão, problematizando um pouco como é que está, qual é o cenário dessa educação bilíngue no país e atrelando, né, especificamente com a formação do professor. Claro que tem uma multiplicidade de fatores, né, que a gente poderia considerar, mas é um recorte dentro desse tema que é tão amplo, né, da formação de professores e não tem como discutir, né, a formação e a educação do surdo sem fazer essa correlação com a formação de professores. Nós temos especificamente 2 documentos importantes no Brasil. Um é o Decreto 5626 de 2005, que regulamentou a Lei de Libras, né? Que a Lei de Libras reconheceu então a Libras como meio de expressão da comunidade surda. E temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que prevê o suporte à escolarização dos alunos surdos que frequentam o ensino regular, nas salas de recursos multifuncionais, onde é ofertado o atendimento educacional especializado. Então, embora esses 2 documentos, né, eles assegurem direitos importantes para esse público, né, eles se contradizem em alguma medida, porque lá no decreto nós temos, então, essa possibilidade para alunos da educação básica e séries iniciais do fundamental, em classes bilíngues, no ensino regular, como eu havia pontuado, ou em escolas bilíngues. Do 5º ano em diante, nós temos a possibilidade de desse surdo contar com a presença do intérprete em sala de aula. Então, a perspectiva é que ele chegue ao 5º ano já empoderado dessa modalidade de linguagem, né? E possa, então, ser beneficiado, né, com a presença do intérprete dentro da sala de aula. Então você imagina qual é o caminho que esse surdo vem percorrendo no cenário educacional brasileiro. Por quê? Porque nós não temos os modelos sistematizados de educação bilíngue. Então, na prática, esses surdos eles estão chegando na escola sem falar, oralizar, né, sem escrever, e sem a modalidade sinalizada, sem terem se apropriado da Libras. Como eles não contam, a não ser por medida judicial, com a figura do intérprete nessas séries iniciais, então hoje quem está dando conta dessa formação é o pedagogo da sala regular, que não necessariamente teve alguma formação para conduzir essa educação nessa perspectiva bilíngue. A partir da pesquisa de vocês, os cursos de licenciatura, de pedagogia, obrigatoriamente tem que oferecer uma disciplina de ensino de Libras. Então, uma das pesquisas que a gente realiza é justamente fazendo um mapeamento. Nós fizemos esse mapeamento nos 3 polos onde o OBEDUC tem essa atuação, né, mais sistematizada, que é a Unesp, a Federal de São Carlos e a UFSC, né, de Santa Catarina. No caso específico da Unesp, nós teríamos que ter 46 graduações atendendo à inclusão da disciplina de Libras como disciplina obrigatória na matriz curricular. Na Unesp, a gente já tem um movimento, sim, de tentativa de dar conta e atender ao dispositivo que é previsto no decreto que eu mencionei, mas é um caminho muito longo. Então, para você ter uma ideia, até o momento que nós fizemos a coleta de dados, nós tínhamos, desses 46 cursos, apenas 4 cursos de pedagogia atendendo essa disciplina como obrigatória.
sendo 3 cursos como obrigatório e 1 como optativa. De qualquer forma, o que nós conseguimos observar até o momento é que as universidades têm tido muito trabalho e muitos desafios para conseguir atender a esses dispositivos. O decreto é de 2005, então ele prevê que até 2015 todos esses cursos que seriam as pedagogias, as licenciaturas e os cursos de fonoaudiologia, que deveriam obrigatoriamente contar com essa disciplina, até 2015 eles teriam que 100% terem atendido. Então a gente sabe que isso ainda não aconteceu, né? A gente está longe disso acontecer, e eu penso que isso se deve principalmente à ausência de políticas institucionais das próprias universidades na busca, né, de assentar essa disciplina no currículo. De qualquer forma, as pesquisas também têm caminhado para algumas reflexões críticas. E o livro que vocês organizaram traz essas reflexões? O livro ele traz essas reflexões e ele avança um pouquinho. Uma disciplina só de Libras é suficiente para se problematizar isso na formação de um professor? Então, um outro complemento dessa pesquisa inicial é uma outra atividade que a gente vem empreendendo que diz respeito à análise de cursos de pedagogia bilíngue nessa perspectiva. Porque, veja bem, embora a gente esteja falando da formação do professor e pensando na trajetória que o surdo vai enfrentar desde a educação básica até chegar no ensino superior, a gente também está tratando especificamente desses cursos que obrigatoriamente teriam que contar com essa disciplina de Libras. Então, vou particularizar a situação da pedagogia. O pedagogo hoje, ele tem essa disciplina de 30, a disciplina tem variado a carga horária, de 30 a 60 horas no máximo. A gente sabe que só isso de carga horária não é suficiente para alguém se tornar fluente numa língua. Representou, assim, um avanço muito significativo ter essa disciplina. Mas agora a gente quer pensar um pouquinho para além dessa proposição. O que a gente pode propor, o que a gente pode problematizar para que, de fato, esse pedagogo, né, que eu estou aqui particularizando a situação do pedagogo, para que, de fato, ele tenha essa competência para a educação de surdos, né? Então, hoje, a gente já tem discutido que não basta só a apropriação da Libras. A Libras é extremamente importante como a língua de instrução desse surdo. Mas, para o professor, não basta só a Libras. Existem procedimentos, metodologias, toda a questão das práticas pedagógicas envolvidas. Então, por isso que a gente vem problematizando a possibilidade da pedagogia bilíngue. Então, essa pedagogia bilíngue, ela poderia formar esse professor para atuação nas classes bilíngues, no ensino regular ou na escola bilíngue. Nós temos, então, vários desafios. Então, divulgando mais uma vez o livro lançado por vocês agora em 2016, Educação Inclusiva, em foco à formação de professores, que está disponível gratuitamente para download no site da Unesp em Marília. Eu gostaria de agradecer e parabenizar você, professora Cláudia, e a toda a sua equipe de trabalho em prol de levantar reflexões e problematizações acerca de um tema tão importante e que ainda necessita cada vez mais avançar em nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço e convido então todos a buscarem aí o site e conhecerem um pouquinho o livro. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho na área de educação inclusive e formação de professores, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.